Oi. Em maio de 1981, um menininho de 9 anos estava jantando com a família dele. Até que quando todo mundo foi dormir, ele se escondeu debaixo da mesa da sala pra comer doce escondido da família dele. Tava todo mundo dormindo já, até que ele começou a ouvir passos na cozinha. E quando ele chegou na cozinha, tinha um cara de costas. Um cara que ele nunca tinha visto. E ele ficou tipo... E ele foi tipo voltando devagarzinho pro cara não perceber que ele tava lá. E voltou pra cama dele. E ele começou a perceber que de noite ele começava a ouvir passos e barulhos que, tipo, não era a família dele. Até que um dia ele tava dormindo e ele viu um par de olhos, tipo, ali. Enfim, ele contou pros pais, que chamaram a polícia, e eles descobriram que esse cara tava morando na casa dele há 6 meses. Oi. O nome desse cara é Kirk Alexander. E ele, há 10 anos, pedia pizza na Domino's todos os dias. Tipo, todos os dias, durante 10 anos, ele pedia pizza na Domino's. Em uma específica Domino's. Tipo, dava 6 da tarde, a galera não precisava nem mais falar. Tipo assim, faz a pizza do Kirk aí. Até que um dia, ele não pediu. E a gerente da Domino's achou muito estranho. Essa mulher aqui, chamada Sarah. E no dia seguinte também não, e no outro também não. Ele ficou 11 dias seguidos sem pedir pizza. E todo mundo ficou tipo, what? E ela falou, não, tem alguma coisa errada. Então eles mandaram esse cara, que trabalhava na Domino's, ir na casa do cara, ver se tava tudo bem com ele. Olha que engraçado. Quando ele chegou, ele viu que as luzes estavam acesas, mas ele bateu na porta e ninguém atendeu. Ela ligou pra polícia. E quando a polícia chegou na casa dele, ele tava jogado no chão, tentando respirar. Ele tava tipo... Ele foi levado às pressas pro hospital. Enfim, a Domino's salvou a vida dele. O nome desse cara é Jim Jones, e eu particularmente tenho medo dele. Ele foi, podemos dizer, um líder religioso. Ele foi líder e fundador de uma seita chamada Templo dos Povos. Ele tinha todo um discurso de igualdade, o discurso dele era bem convincente. E a mãe dele falava que achava que ele era, tipo, uma reencarnação de um messias, enfim. E essa seita ficou bem famosa, e ele ficou bem famoso também, porque em novembro de 1978, ele falava que o mundo ia acabar. Em uma guerra nuclear, não sei o que, enfim, ele era a salvação de alguma coisa. Depois de um tempo, ele criou um lugar chamado Jonestown, que era tipo uma vila e várias pessoas moravam lá. E ele impedia as pessoas de saírem, e ele queria que as pessoas fossem fiéis a ele. Inclusive, ele chegou a dar um negócio falando que era veneno pras pessoas, mesmo que não era veneno, para as pessoas tomarem, porque ele queria saber se as pessoas eram fiéis ou não. Algumas pessoas conseguiram fugir desse lugar chamado Jonestown, e todo mundo que fugia falava que, tipo, as mulheres eram estupradas em troca de bênçãos, ele torturava psicologicamente as pessoas, sequestrava crianças, enfim, cada crime pior que o outro. Mas vai piorar. Curte pra parte 2. Oi. Uma menina de 14 anos queria muito ter a orelha furada. Só que os pais dela nunca deixavam. Até que um dia ela conseguiu convencer os pais. E eles deram dinheiro pra ela ir no shopping furar a orelha. Só que ela teve a brilhante ideia de guardar o dinheiro e furar ela mesma. De início deu tudo certo. No dia seguinte ela foi pra aula e ela começou a sentir umas dores muito bizarras na cabeça. Ela foi pro banheiro e começou a ver que a orelha dela tava super inflamada, inchada. E uma parte da orelha dela tava muito estranha. Tava saindo uns negócios, enfim, tava muito esquisito. E ela achou melhor cortar. Quando eu li, eu fiquei tipo, cortar? Mas enfim, ela achou melhor cortar. E no momento que ela cortou, ela sentiu uma dor pior ainda, viu tudo preto e teve que ir pro hospital. Chegando no hospital, o que o médico falou pra ela deixou ela muito chocada. Ele falou, então, a sua infecção deu ruim total. Quando você cortou, afetou seu nervo óptico. Então, você agora vai ficar cega pro resto da vida. Acho que todo mundo já viu esse filme. Da órfã e tal, que enfim, mó rolê. Só que não sei se vocês sabem, mas isso é baseado numa história real. Essa mulher de fato existiu. E é essa menina aqui. E ela fingiu ser uma menina órfã. Só que ela, na verdade, tinha 33 anos e ela era uma mulher adulta, formada, normal. Mas ela tinha uma doença que fazia ela parecer com uma criança mais nova. Não uma criança mais nova, de fato uma criança. E não uma mulher de 33. E ela começou a agir como uma criança também. Foi adotada por 2 irmãs que eram esquizofrênicas. E ela era tão convincente que ela conseguiu persuadiu uma das mulheres pra fazer ela torturar o seu próprio filho. Essa é a mulher que ela adotou, e ela conseguiu convencer ela de torturar o próprio filho. As irmãs começaram de fato a torturar ele. Resumindo muito a história, a polícia conseguiu descobrir, prendeu as 2 irmãs e salvou o menininho. Só que a pior parte é que, quando os policiais chegaram lá, acharam que a mulher era de fato uma criança também. E mandaram ela de volta pra uma casa de adoção. E depois disso ela ficou desaparecida. E ninguém sabe onde ela tá. Tipo, até hoje. Ela pode ser sua vizinha e você não sabe. Oi! Olhem essa foto. Essa é a família Cooper. Na foto tá a mãe, a avó e 2 crianças. Quando eles tiraram a foto estava de boa. Não tinha ninguém do lado, só eles. Quando eles revelaram a foto, eles conseguiram ver que tinha o corpo de um homem pendurado, morto. Oi! O nome desse menino é James Gordon Walcott. E quando ele tinha 15 anos, ele assassinou a família inteira dele. O pai dele foi encontrado na sala, ele tinha levado 2 tiros no peito. A mãe dele foi encontrada no quarto e ele atirou tanto na cabeça dela quanto no peito dela.
E a irmã ainda estava viva, mesmo ele tendo atirado 2 vezes na cabeça dela e 1 vez no peito. Ela morreu no hospital. Ele não chegou a ser preso, porque os médicos falaram que ele tinha algum tipo de problema mental. E foi transferido para um hospital com pessoas com problema mental. 7 anos depois ele foi solto, e hoje em dia ele é esse cara. E é um professor de universidade super renomado, já ganhou vários prêmios, e os alunos dele amam ele e defendem toda vez que alguém fala sobre esse caso.